Fique por dentro. Entrevista. E o tema do nosso programa de hoje sobre quarentena com crianças, um desafio nada fácil para a gente passar por essa fase em família. E para dar todas as dicas, a entrevista será com a educadora parental Thelma Abraão. Ela é especialista em inteligência emocional, analista de perfil comportamental e membro da Associação de Disciplina Positiva Americana. Seja muito bem-vinda ao Fique por Dentro e à Rádio Transmundial, Thelma. Muito obrigada mesmo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, então, para começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, explica para a gente como que a gente deve explicar para as crianças essa questão do isolamento social e esse momento difícil que a gente está enfrentando, porque não é fácil ficar confinado. Como explicar isso para uma criança, Thelma? Olha, você sabe, Michele, que as crianças elas são muito mais compreensíveis do que a gente imagina. Agora, a gente não pode chegar para as crianças como a gente fala com outro adulto, é lógico, né? As crianças não são pequenos adultos. Então, os pais precisam levar primeiramente em consideração a idade dessa criança, né? Então, se é uma criança pequena, 3, 4, 5 anos, a gente deve falar muito de uma forma mais lúdica, né? Tem um bichinho que passa da mão para a mão de um para a mão do outro, que a gente, quando respira, pode pegar uma doença. Então, a gente vai ter que ficar em casa, porque ele faz mal, a gente pode parar de respirar. Então, todo mundo vai ter que lavar a mão, limpar a mão com álcool, não vai poder sair. E nós vamos ficar juntos aqui em casa. Você não vai para a escola, mas a gente vai se divertir, nós vamos fazer brincadeira. E aí, muito importante também, Michele, passar... Eu sei que é um desafio para os pais nesse momento fazer o gerenciamento emocional, né? No sentido de controlar o medo, controlar a ansiedade, controlar a raiva. Mas nesse momento é prioritário que nós, adultos e pais, a gente consiga se controlar para não levar o pânico para as crianças, porque você vai explicar o que está acontecendo, mas a gente não tem para onde ir, certo? Está todo mundo trancado. Então, se a gente vai lá e passa o medo, passa a raiva, passa o descontrole, a criança sente e o comportamento dela piora muito. Então, é muito importante a gente ir lá, explicar o que está acontecendo, mas também trazer um clima mais leve para o nosso ambiente, né? Para o nosso microambiente, que é aquele ambiente que a gente consegue controlar. A gente não tem como controlar o que está acontecendo lá fora. Mas dentro de casa, é nosso papel fazer esse controle dessa gestão emocional e do tempo também com as crianças, né? É verdade. Você falou uma coisa que é muito importante, né? Que a gente percebe que muitas vezes os pais não se preocupam muito com isso, né? Da forma que vão explicar para as crianças o que está acontecendo. Eles já falam, não, porque se você sair, você pode morrer, porque tem um vírus lá fora que mata as pessoas. Então, realmente, é importante a gente não colocar um medo assim na criança, né? Ela tem que entender o que está acontecendo, só que ao mesmo tempo não pode gerar um medo nela, né? Um medo de repente, colocar o pé para fora da casa, do apartamento, que ela já acha que já vai morrer, né? Exatamente. Gente, o que acontece? É um momento agora que você tem uma escolha. Você vai fazer desse momento familiar um trauma ou você vai aproveitar essa oportunidade para se aproximar dos seus filhos, para se conectar com eles, de repente para aprender até uma nova forma de se relacionar com eles, porque a gente na correria do dia a dia, né, Fábio, a gente não tem aquele tempo para se dedicar com tanta qualidade, com tanta disponibilidade emocional. Então eu falo que o pai que deixa, as emoções são naturais, né? A raiva, o medo, a frustração, como eu falei, a gente vai sentir. Nós somos humanos, é lógico que a gente vai sentir. Agora, o que é uma pessoa que tem a inteligência emocional bem desenvolvida? É aquela que consegue usar a razão para compreender a emoção. Então, peraí, eu tô com medo? Tô, ok, normal. O problema é quando esse medo cresce demais a ponto de te paralisar, a ponto de te deprimir, né? E de deixar você em pânico. E esse medo muito grande, essa raiva muito grande, essa frustração, quando fica muito grande, é claro que vai afetar as relações com as crianças. Então, você não precisa passar o pânico para as crianças, até porque elas não têm como o que fazer. Elas não têm como ajudar, né? Então, a gente precisa realmente ter essa inteligência para poder se comunicar e fazer com que elas entendam o nosso papel, né, como cidadão dentro de casa, de realmente cumprir o nosso isolamento, mas sem esse peso que vai deixar elas muito mais inseguras, muito mais angustiadas e consequentemente, vão se comportar pior, vão chorar mais, porque elas sentem, né, a instabilidade emocional dos pais. Sem dúvida. E falar sobre os sentimentos
é importante nesse processo Muito. questionar as crianças em relação ao que elas estão sentindo. Eu estou falando isso porque na semana passada eu tive uma experiência aqui em casa, Thelma. Eu percebi que meu filho tinha acordado muito triste. E a gente já está nesse processo de quarentena já tem alguns dias, né? Eu acho que quase 2 semanas. E o fato de não ter mais a convivência com os amigos da escola, o futebol, enfim, atividades que ele fazia no dia a dia, eu percebi que ele estava sentindo muita falta daquilo. E ele amanheceu extremamente chateado, triste, mas ele é uma criança calada também. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade de conseguir tirar das crianças aquilo que elas estão sentindo, né? Como fazer isso, entender o Muito sentimento bacana a sua dele. pergunta, Michele. Muito legal. Gente, exatamente isso. O que acontece? Nós precisamos aprender a validar as emoções dos nossos filhos, mas para isso a gente precisa primeiro aprender a acolher e validar as nossas próprias emoções, né? Normalmente a gente vem de uma geração muito mais autoritária, né? Pais que eram mandões, pais que não tinham gestão emocional. Nossos pais normalmente não ensinavam, puxa, você está triste, você está frustrado, você está com medo. A gente não vem de uma geração que nomeavam o que a gente sentia, não é, Michele? Então, É tá verdade. chorando? Para de chorar, não foi nada, engole esse choro, vai lá pro seu quarto. Então, assim, a gente cresceu muito sem saber o que fazer com o que a gente sentia. E a gente aprendeu também que sentir raiva, que sentir medo, emoções ruins, não é bom sentir. Muitos de nós aprendemos a reprimir o que a gente sentia. E aí a gente se torna pais, tem os filhos, e puxa vida, o que eu faço agora com as emoções dos meus filhos se eu não sei nem o que fazer com as minhas próprias emoções? Olha só. Então, de novo, a gente vai entrar nessa questão do gerenciamento emocional. Gente, as emoções humanas são todas importantes, todas chegam para dizer algo, né? Então é importante a gente compreender que elas devem ser validadas, sim, que elas devem ser acolhidas, sim. Filho, tudo bem ficar triste. Eu também estou triste, né? Porque eu tive que parar isso, parar aquilo. Mas você vai sobreviver a essa tristeza. É só uma fase, a gente tem que ser forte agora, a gente vai dar tudo certo depois, se a gente fizer a nossa parte. Aproveitar esse momento não só para validar a emoção dele, que faz total sentido, né? Uma criança que teve que parar a vida, abrir mão dos amigos, dos esportes que ela gostava tanto, e ter que ficar quieta, né? E a criança tem muita energia, necessidade de se mexer, de se movimentar. Então, dá um abraço, acolhe, filho, tudo bem ficar triste. O importante é que nós estamos juntos aqui, nós vamos passar por isso. E aí fazer o quê? Focar em solução, focar no otimismo, que isso vai passar, e a gente deixar esse momento como um grande momento de superação, né? Que juntos nós superamos, ao invés de um momento traumático, de um momento que vai ser lembrado para sempre como uma coisa terrível. Porque, gente, nós temos duas escolhas aqui, né? Uma é você ficar preso dentro de casa com uma sensação horrível de que tudo vai dar errado, e a outra é você escolher focar no otimismo, na perseverança, na esperança e aproveitar esse momento para tirar o melhor dele. Vocês concordam? Sim, com certeza. Para quem está ouvindo, a minha pergunta é: qual das duas opções você vai escolher? Né? Pense sobre isso. Ô, Thelma, uma coisa que é importante também, a gente percebe que muitas pessoas, muitas famílias acabam deixando as crianças fazer o que elas querem durante o dia, né? E você acredita que é importante ter uma rotina na casa? Muito importante, Fábio. O que acontece? Não é porque a gente está preso em casa que a criança vai ficar acordando e dormindo a hora que quer, comendo a hora que quer. Isso é muito complicado. Primeiro Comendo principalmente, né? Exatamente, né? E às vezes comendo comida que nem é de qualidade, né? Tem mãe que liberou bolacha, biscoito e porcariada e a gente não sabe quanto tempo vai demorar isso. Então, pelo menos uma rotina mínima, gente, é muito importante, porque as crianças, elas ficam muito mais calmas e tranquilas quando elas sabem o que vem em seguida, né? Então, por exemplo, aqui na minha casa, a hora de dormir eu não abro mão. As crianças vão dormir cedo, como sempre foram. Por quê? Os pais também precisam de tempo para descansar, também precisam de tempo para estarem juntos, para tomar um banho tranquilo, para ler um livro, para se recuperar. Porque imagina, tem criança indo dormir 11 horas da noite, meia-noite, e aí, que horas que esses pais descansam? Que horas que eles se recuperam do desgaste emocional e físico, né? Que é cuidar de crianças. Então, sim, a rotina é fundamental, não só para as crianças, como para os pais também. Então, mantenham a hora da alimentação, hora do almoço, hora da janta, hora do lanche, e a hora de dormir, pelo menos, né? E eu sugiro também que dividam
os períodos do dia com atividades, por exemplo, criança, Fábio, você sabe, a gente sabe que elas precisam muito de movimento, né? E tem muita gente que está trancada em apartamento pequeno, sem espaço, não está podendo descer para brincar nas áreas do prédio. Então, gente, coloca essas crianças para pular, para fazer ginástica, para dançar, pelo menos 2 momentos do dia. 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. O movimento físico é fundamental, não só para as crianças, como também para nós adultos, né? Então, deixa a criança pular, dançar, você pode dar aula de ginástica para ela, você se reveza aí com o seu companheiro. Além de ser divertido, você está aí produzindo bons hormônios, né? Serotonina, você está diminuindo o estresse, diminuindo o nível de cortisol, porque o cortisol aumenta muito quando a gente está estressado. E o que acontece? A gente começa a explodir mais, a gente perde o autocontrole, a chance do ambiente ficar, né, realmente todo mundo nervoso é muito maior. Então, essa é uma boa dica aí para os pais. Não só terem rotina, como também adicionarem na rotina momentos de exercício físico para a criançada, viu? Olha, você falando dessas dicas, Thelma, eu lembrei de algumas coisas que a gente já tem feito aqui em casa. O meu marido, ele faz alguns exercícios, né? Eu estava fazendo também. Agora eu tenho que administrar meu tempo, menina. Tá uma correria, administrar home office, casa, filhos. Eu ainda já não nem me falo. Criar minha própria rotina. Estou construindo aos poucos. Mas o meu marido tem feito exercícios com as crianças, ginástica, né? E é um momento muito gostoso, que se divertem mesmo. E o meu pequeno, de 4 anos, como você mesmo disse, né? Criança tem muita energia. Então, meu apartamento é pequeno. Ele aproveita o corredor, dá aquele pique, corre e pula no sofá. No começo, ele já encontrou um jeito, né? No começo eu fiquei um pouco estressada, mas depois eu falei, o que eu vou fazer com uma criança de 4 anos num apartamento pequeno? Ele precisa extravasar de alguma forma. Precisa, é perfeito, Porque deixa ele. Depois você compra outro sofá, Michele. Sofá é detalhe. Aí eu falei assim, o próximo a comprar sofá nessa casa serão vocês, porque vocês vão trabalhar, vocês vão estar grandes, vocês vão comprar um bonitão para a mamãe. Mas é muito importante isso mesmo. E essa questão de fazer exercício junto, nossa, eu recomendo, viu? Ouvinte, faça com seus filhos. Eu adorei você falar, porque eu fiz aqui em casa e foi muito legal. Eu primeiro comecei de instrutora de aeróbica, né? Eu fazia igual na academia e eles me copiavam. Sim. Depois veio o meu marido. Meu marido, imagina, é super duro, o cara nem dança. Imagina ele dando aula de ginástica. Foi muito hilário, né? De professor. Meus filhos morriam de rir, parecia um robô. Aí depois eu chamei um filho meu, depois a outra. Todo mundo teve a oportunidade de ser o professor, né? Então, a gente realmente precisa ter esses momentos de alegria para, puxa vida, tirar um pouco o peso, né, da situação que realmente não está fácil para ninguém, né? É verdade. E a Michele comentou sobre essa questão do home office. O que a gente percebe, né? Que as pessoas acabam fazendo, tipo, se o seu horário de trabalho era 6 horas, 8 horas, 10 horas, você está fazendo o dobro agora, né? Você fica praticamente o dia inteiro, 24 horas de home office. E como administrar isso com as crianças, né? Que a Michele estava até comentando um pouquinho antes comigo, que o filho dela chegou a cobrar isso dela, né? Falou, mãe, mas e aí você fica trabalhando o dia inteiro, eu quero brincar, tudo. Então, é difícil, né, para a gente conseguir administrar isso, né? Como separar o tempo do trabalho e o tempo para dar atenção para as crianças, para pular, para dançar, se exercitar assim mesmo, como você falou. Olha, gente, é o seguinte, nós estamos em um momento no mundo que a gente precisa flexibilizar mais. Né? Não é só você, nem só eu, é o mundo inteiro que está passando por isso. Né? Meu marido mesmo está em home office, ele faz reunião com pessoas do mundo todo e ele fala, não consigo terminar uma reunião, porque sempre vem uma criança interromper. Se não é aqui em casa, é lá na casa do outro, na casa do outro. Né? Então, todo mundo está passando por isso. E filho precisa de conexão, ele precisa de atenção. E se você não dá, piora. Então, eu acredito, uma boa dica que eu vou dar, é você tirar aí, de manhã, tira 15 minutos entre uma reunião e outra, entre um compromisso e outro, para ir lá dar atenção para as crianças, para se conectar com elas, ficar perto, olhar no olho, dar atenção de verdade, porque isso sacia a necessidade emocional delas e elas ficam mais calmas depois. Aí você fala, ok, a mamãe agora, o papai agora vai voltar para a reunião e agora eu não posso ser interrompido. Assim que der, eu volto de novo. Aí, na hora do almoço, outro tempo de conexão. À tarde, de novo, mais 15 minutos. Isso tudo, quando você fala e combina com as crianças, dá super certo. O problema é quando o pai não tem disponibilidade emocional, gente.
Isso é um problema sério na nossa sociedade. Muitos pais acham que estar perto do filho fisicamente já é suficiente para preencher as necessidades de atenção da criança, mas não é. E agora elas estão num momento muito carente. Não tem os amigos para brincar, não tem a escola para entreter, não tem atividade extra para se divertir. Então, os pais têm que entender isso para conseguir suprir um pouco essa necessidade. Quanto mais você negar essa necessidade, pior fica o comportamento, pior fica a carência. Por trás de crianças que se comportam mal, muitas vezes existem necessidades emocionais não atendidas. E o que é dar atenção de qualidade para uma criança? É você estar ali, de corpo e alma presente, sem o celular, olhando nos olhos, ouvindo o que essa criança realmente tem a dizer. E hoje, no mundo de corrido que a gente tem, é muito difícil as pessoas conseguirem ter essa entrega de corpo e alma, né? Essa disponibilidade de presença emocional. Então, a dica que eu deixo, gente, é foque no que realmente importa. A sua família importa, né? Eles são... A infância é a base da vida do ser humano. Então, dedique um tempinho aí, como eu falei, em pequenos blocos, para dar a atenção que os seus filhos necessitam nesse momento, né? Olha, eu amei essa dica, viu? Porque realmente eu estava com dificuldade de separar tempo, mas fazendo dessa forma eu acho que é possível atender essa necessidade tão importante. E pensando nisso, essas atividades que a gente tem que dedicar para os filhos nesse momento, isso é possível construir junto com eles? Quais dicas que você poderia dar de brincadeiras ou atividades com as crianças nesse momento que a gente tem que dedicar para eles, Thelma? Olha, você pode sim, dependendo da idade dos seus filhos, você falou que o seu é 4 anos e 10, né? Nessa idade, os dois já conseguem participar. Gente, vamos fazer um quadro de rotina bem legal aqui para esses dias que a gente está em casa. Então, aí, a gente acorda, depois toma café, escova os dentes, e depois, o que vocês querem fazer? Aí você vai lá e escreve. Todo dia de manhã, vamos desenhar, pintar, recortar papel, fazer colagem, e libera aí meia hora para eles fazerem isso. Depois, meia hora de TV. Depois, meia hora de tempo livre. A gente pode construir essa rotina de acordo com a nossa necessidade. E deixar as crianças participarem também, né? Aí para o almoço. Então, assim, é legal ter esse norte, porque senão a gente fica meio desesperado, né? A criança fica o dia inteiro solta em casa, vai para lá, vai para cá, perdida. Então, assim, aqui em casa eu tenho feito isso e está dando muito certo. Eu tenho um de 4 e um de 6, gente. É um desafio, hein? Sim. Então, eles sabem, né? Eu moro em casa, graças a Deus tem quintal, então isso é uma ajuda e tanto, porque eles podem ir lá fora brincar, né? Mas para quem está em um espaço menor, é ainda mais importante ter essa programação. A gente sabe que a prática disso é um pouquinho complicado, né? Ainda mais quando a criança tem 4 anos, como é o meu caso, o caso da Michelle, o seu também, você falou que tem um de 4 e um de 6, mas é um pouco complicado nessa idade. O que você recomenda? Você acredita que é interessante você fazer acordos com a criança? Tipo, agora é hora de tomar banho. Combinado, e como seriam gente. esses combinados? O combinado é muito bom. Primeiro você faz um quadro de rotinas. Quando você convida a criança para participar, elas ficam muito envolvidas no processo. Então a chance delas colaborarem com os pais é muito maior do que você chegar e falar, agora vocês vão fazer isso, agora vocês vão fazer aquilo, sabe? Então, quando a gente vai e faz um quadro de rotina é muito legal. O combinado, gente, eu vou dar um exemplo de combinado. O tempo de tela, por exemplo, agora, de assistir TV, iPad, as pessoas estão um pouco desesperadas porque acaba que a criança fica o dia inteiro vendo desenho, né, na televisão, e a gente sabe que não é bacana. Então, você pode fazer um combinado. Filho, assim que você terminar de tomar banho, assim que você terminar de jantar, você vai poder ver um pouco de desenho. Assim que você, entendeu? O assim que funciona muito bem porque ele não é uma ameaça, ele é uma condição. Então, assim que você terminar de almoçar, você pode ver um pouco de TV. É diferente de eu falar, se você não comer, você não vai ver televisão. Vocês perceberam a diferença entre o que é uma ameaça e o que é uma condição? E quando eu uso assim que, é muito mais respeitoso. A criança está entendendo, puxa, ok, depois que eu terminar de almoçar eu posso brincar, né? Depois de eu terminar de fazer as minhas atividades escolares eu posso ir assistir um desenho. Eu não sei aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos as escolas estão tendo aula online todos os dias, né? Então eu falo, assim que você terminar a sua aula, você pode brincar. E ele entende, tá bom, é uma condição. Não é assim na vida adulta também? A gente primeiro cumpre as nossas obrigações para depois ter o lazer? Então a gente tem que ensinar essa responsabilidade para as crianças desde pequeno, né? Respondi a sua dúvida, Fábio?
Com certeza, muito bem respondido. Esse assunto, meu filho, se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Muita coisa bacana para conversar. Bom, Tá. então para a gente finalizar a nossa entrevista, infelizmente, Thelma, eu gostaria que você falasse assim para a gente como que a gente pode aprender com essa quarentena, né? De que forma a gente pode tornar esse momento de confinamento mais agradável em família? Quais as lições que a gente pode tirar desse processo que não tem sido fácil para muita gente, né? Michele, essa sua pergunta realmente é muito importante, gente. Eu vou falar que esse processo, ele não começa nos nossos filhos. Esse processo começa em nós. Muitos de nós temos essa dificuldade de parar para se olhar, né? E a gente sempre tem aquela desculpa, estou correndo, estou para um lado, vou para lá, vou para cá, faço isso, faço aquilo. E muitas vezes a gente não tem oportunidade ou não para realmente para olhar para aquilo que é importante. Então, eu sugiro que nós pais usemos esse momento para ver, puxa, como está a minha vida? O que me incomoda de verdade? Eu gosto do meu trabalho? Como que está o meu casamento? Eu sou a mãe ou o pai que eu gostaria de ser? Quais são os pontos que eu preciso melhorar? Será que eu tenho me dedicado da forma que eu gostaria? Eu sou uma pessoa que está buscando crescer ou eu estou acomodada? Eu acho que esse é um momento para a gente parar para refletir em tudo aquilo que não está bom, tudo aquilo que nos incomoda. Porque quando a gente é obrigado a parar e se encarar de frente, como é o caso agora, muita gente sente dor mesmo, dor emocional. Por quê? Porque não quer olhar para aquilo que está ali incomodando há muito tempo. E agora a gente é obrigado a parar e falar, ok, deixa eu olhar para isso. Deixa eu ver o que eu posso fazer para mudar. Eu sou uma pessoa que não tem paciência. Por que eu não tenho paciência? Com quem que eu aprendi a ser assim? Será que foi com meu pai? Será que foi com a minha mãe? Eu falo muito disso quando a gente se torna pais, Michele, porque a nossa história de vida, a nossa infância influencia muito a forma que a gente é pai, a forma que a gente é mãe. Né? E muitos acham que não. Eu nem lembro o que aconteceu na minha infância. Talvez você não lembre conscientemente, mas as suas atitudes refletem, né, aquelas crenças que você carrega dentro de você, as emoções que você carrega dentro de você. Então é muito fácil você sair gritando com um filho, batendo, castigando, sem se questionar por que a gente está fazendo isso, né? Será que você também não passou por isso lá atrás? Será que, né, o seu pai e sua mãe não te tratavam assim? E hoje você, mesmo sem querer, está repetindo um padrão que você já sabe que não é legal. E a gente sabe que para mudar, vai dedicar esforço, vai dedicar tempo, vai dedicar força de vontade, né? Ninguém muda do dia para a noite. Então, eu sugiro que esse seja um momento de reflexão, de realmente olhar para dentro, para a gente poder sair dessa melhor do que a gente entrou. Eu acredito, de fato, que é muito possível, né? A gente se conectar mais com os nossos filhos, conhecer melhor quem são essas crianças que são meus filhos, né? Nós somos todos diferentes uns dos outros, ninguém é igual a ninguém, e considerar essas diferenças é extremamente respeitoso e as crianças gostam de saber, puxa, minha mãe me aceita do jeito que eu sou, meu pai também, eles fazem eu me sentir amado. Então, tudo isso é um exercício diário, né? E não tão fácil assim. Então, fica aí a dica, gente, para esse período de reflexão mesmo, né? Ô, Thelma, que entrevista boa, viu? Como você disse, por nós, acho que a gente ficava aqui o dia inteiro falando sobre isso, né? Mas, infelizmente, o tempo passa muito rápido, a gente abre espaço para que você divulgue os seus canais de comunicação, inclusive o seu programa de rádio, que você contou para a gente que você tem um programa de rádio aí na Flórida, eu queria que você contasse para a gente. Que legal. Tenho sim, pessoal. Eu tenho um Instagram, que é thelma.abraão, onde eu dou dicas de educação, né, dos filhos, usando a disciplina positiva, ensinando os pais a desenvolver inteligência emocional. E eu também tenho um programa de rádio na Flórida que se chama Um Novo Olhar para a Infância, onde eu entrevisto pessoas, né, entrevisto profissionais da área, entrevisto mães também, e é mais um espaço, né, para a gente estar aí junto nessa caminhada tão desafiadora da parentalidade. Então, deixo aí, né, um convite para vocês conhecerem mais o meu trabalho e serão muito bem-vindos aqui no meu canal. Obrigada, pessoal. Muito bem, então o programa de hoje sobre quarentena com crianças, a entrevista foi com a educadora parental Thelma Abraão, ela é especialista em inteligência emocional, analista de perfil comportamental e membro da Associação de Disciplina Positiva Americana. Muito obrigada pela entrevista, Thelma, até uma próxima oportunidade. Obrigada, foi um grande prazer, gente. Um ótimo dia para vocês.